Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jimmy Deglisson, sou advogado criminalista e queria, antes de tudo, pedir para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no nosso canal Ponto Criminal, nas demais redes sociais, o Twitter, Facebook, LinkedIn e também no Spotify, onde estamos distribuindo alguns áudios sobre direito penal e processo penal. Pois bem, iniciando mais um tema do nosso sistema recursal brasileiro, eu queria comentar agora sobre a coisa julgada progressiva. Bem, esse é um conceito extraído originariamente do processo civil, onde se compreende que os capítulos de uma sentença não impugnados por um recurso estariam passíveis de execução provisória. Em outras palavras, uma sentença possui vários comandos. Imagine-se, portanto, que a parte recorrente recorre de apenas metade dessa sentença, ou seja, metade dos capítulos. A outra metade, portanto, estaria preclusa à via recursal. E, portanto, sobre ela estaria posto o manto da coisa julgada. Se é coisa julgada dentro de um título executivo judicial, ela estaria passível, portanto, de ser executada como de fato ocorre no processo civil. Poderia sim ser executada, claro, obedecendo alguns outros requisitos. Mas será que esse conceito poderia ser aplicado no processo penal? Evidente que não. A amplitude, a profundidade, a aplicabilidade do conceito e do princípio da presunção de inocência impediria que se existisse essa execução provisória nesses termos no processo penal. Até porque o efeito devolutivo, a amplitude do efeito devolutivo de um recurso no processo penal, ela é total. Ou seja, ainda que eu recorra apenas de determinados capítulos da sentença, o tribunal tem o dever e o poder de analisar toda a matéria que foi submetida a julgamento em primeiro grau e sobre ela pode se manifestar. Então, não haveria aí uma certa preclusão sobre aquelas partes que não foram impugnadas via recurso. Se houver um erro improcedendo, ou seja, um erro de julgamento, um erro formal por parte do juiz de primeiro grau, o tribunal poderá sim manifestar-se sobre ele e corrigi-lo, tá certo? Então, não se pode pensar nesse conceito de coisa julgada progressiva no processo penal. E também, não, por uma questão de ordem lógica, não há de se pensar que a sentença poderia ser cindida numa parte que pode ser executada e outra não, porque foi impugnada via recurso. Mas aí há uma exceção própria do processo penal em que poderíamos compreender que fosse aplicado esse conceito. Bem, é dizer, a coisa julgada progressiva só poderia ser entendida no processo penal exclusivamente em relação aos pontos, como se pode dizer, não explicitamente atacados pela acusação. Então, por exemplo, se temos um recurso que a acusação onde a acusação não atacou todos os capítulos dessa sentença, haveria por sobre ele coisa julgada no recurso da acusação. E isso por quê? Porque o tribunal não tem a amplitude do efeito devolutivo aqui aplicado quando o recurso é apenas da acusação. Se o recurso é apenas do Ministério Público, ele só pode manifestar-se sobre aqueles pontos, e sobre os pontos não atacados, ele só pode se manifestar a favor da defesa, somente se melhorar a situação do réu. Portanto, como a defesa não recorreu somente o Ministério Público, e no recurso do Ministério Público não se poderia prejudicar o réu nos pontos não atacados por ele, haveria sim, em tese, a coisa julgada sobre aquele ponto e não se poderia mais tocá-lo, porque
preclusa a via impugnativa por meio recursal. Tá certo? Fica essa compreensão, mais uma para tantas outras que temos. Bom trabalho, bons estudos e uma ótima reflexão sobre tantas que ainda temos que fazer dentro do nosso sistema recursal penal. Um grande abraço e tudo de bom.